A Toei Animation pode estar prestes a cometer o maior acerto da história de Dragon Ball. E o mais curioso é que quase ninguém percebeu os sinais. Enquanto muita gente está apenas comemorando o retorno do anime, existe uma sequência de decisões tomadas pela Toei nos últimos meses que mostram que a saga Moro pode receber um tratamento muito acima de qualquer arco anterior. E não, isso não é teoria de fã. Existem entrevistas oficiais, mudanças nos bastidores, materiais divulgados pela própria Toei e um detalhe envolvendo Dragon Ball Daima que praticamente confirma que o estúdio aprendeu com todos os erros do passado. Depois de 8 anos sem um novo arco de Dragon Ball Super na televisão, a franquia finalmente está voltando. Mas a grande pergunta não é quando, a verdadeira pergunta é: será que a saga Moro vai superar tudo o que Dragon Ball já fez? Porque quanto mais eu pesquisava sobre esse retorno, mais eu percebia uma coisa. Não existe apenas um indício, existem vários. E quando você junta todos eles, fica difícil acreditar que isso seja coincidência. Hoje, eu vou mostrar 4 provas que apontam exatamente nessa direção. Se elas estiverem certas, a Patrulha Galáctica não será apenas mais um arco de Dragon Ball Super. Ela pode marcar o início de uma nova era para a franquia. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Se você acompanha Dragon Ball há bastante tempo, sabe exatamente o tamanho desse momento. Desde o encerramento do Torneio do Poder, lá em 2018, os fãs viveram praticamente de esperança. Vieram anos acompanhando apenas o mangá. Rumores, supostos vazamentos, especulações, e aquela pergunta que parecia nunca ter resposta. Quando Dragon Ball Super vai voltar? Agora tudo indica que essa espera finalmente está chegando ao fim. E existe um detalhe que pouca gente percebeu. A Toei não parece estar tratando esse retorno como apenas mais uma temporada. Ela está tratando como um evento. E a primeira prova disso é justamente um anime que muita gente subestimou, Dragon Ball Daima. Quando Dragon Ball Daima foi anunciado, a reação de muita gente foi praticamente automática. Goku virou criança de novo. Isso parece GT. Esse anime não é o Super. Durante meses, boa parte da comunidade tratou Daima como um simples projeto comemorativo, uma aventura paralela criada apenas para celebrar os 40 anos da franquia. Mas quando os episódios começaram a ser exibidos, todo mundo percebeu uma coisa: a animação era absurda. E não estou falando apenas das grandes lutas, estou falando da consistência. Do primeiro episódio até o último, praticamente não existiram aquelas quedas bruscas de qualidade que infelizmente marcaram Dragon Ball Super em 2015. Os personagens permaneciam bem desenhados, as cenas de ação eram fluidas, os efeitos estavam incríveis, os enquadramentos pareciam cenas de filme. Tudo transmitia uma sensação de cuidado que há muito tempo não víamos em Dragon Ball. E isso não aconteceu por acaso. Na verdade, Daima mostra exatamente o quanto a Toei mudou sua forma de produzir anime. Quem acompanhou Dragon Ball Super desde o começo lembra muito bem do caos que foi aquela produção. O anime estreou antes mesmo da equipe conseguir trabalhar com tranquilidade. Os cronogramas eram apertados, os episódios precisavam ser entregues em ritmo acelerado, e o resultado apareceu na tela. Algumas cenas ficaram tão estranhas que até hoje viram meme na internet. A luta entre Goku e Frieza talvez seja o exemplo mais famoso. Foi um desgaste enorme para a imagem da franquia. A Toei aprendeu essa lição da pior maneira possível. E Dragon Ball Daima parece ter sido justamente a resposta para esse trauma. Em vez de correr contra o relógio, o estúdio fez exatamente o contrário. Planejou a produção com antecedência, deu tempo para os animadores trabalharem, investiu pesado na direção e escolheu seguir pelo caminho mais difícil. Em vez de depender de soluções rápidas, apostou novamente na animação tradicional em 2D digital, preservando aquela identidade visual que sempre marcou Dragon Ball. O resultado apareceu na tela. Na minha opinião, tecnicamente falando, Daima talvez seja o anime mais bem animado de toda a franquia. Pode até existir quem prefira o traço clássico de Dragon Ball Z, e eu também tenho um carinho enorme por ele. Mas quando analisamos apenas qualidade de produção, é difícil encontrar outro projeto tão consistente. E agora vem a pergunta mais importante deste vídeo. Se a Toei foi capaz de entregar tudo isso em um anime comemorativo, imagine o que ela pode fazer com o retorno oficial de Dragon Ball Super, porque existe uma diferença enorme entre os dois projetos. Daima era um presente para os fãs. A saga Moro é o futuro da franquia. É o primeiro arco totalmente inédito depois de 8 anos de espera. É a adaptação que milhões de pessoas aguardam desde que terminou o Torneio do Poder. Você realmente acredita que a Toei colocaria menos esforço justamente no projeto mais importante da última década? Para mim, isso simplesmente não faz sentido, e essa é apenas a primeira peça do quebra-cabeça.
porque a próxima prova não vem de rumores. Ela vem diretamente da pessoa que hoje toma as decisões mais importantes envolvendo Dragon Ball. E o que ela disse muda completamente a forma como enxergamos o futuro da franquia. Existe uma frase que diz que, quando você quer descobrir o futuro de uma empresa, não basta olhar para os produtos, você precisa ouvir quem toma as decisões. E hoje, existe uma pessoa que ocupa exatamente esse papel em Dragon Ball, Akio Yoko. Talvez esse nome não seja tão conhecido quanto Akira Toriyama ou Toyotaro, mas nos bastidores, ele se tornou uma das pessoas mais importantes de toda a franquia. Foi um dos colaboradores mais próximos de Toriyama durante anos, participou diretamente do desenvolvimento de diversos projetos e hoje lidera a Capsule Corporation Tokyo, divisão criada exclusivamente para administrar o universo de Dragon Ball. Traduzindo, se alguém sabe para onde essa franquia está caminhando, é ele. E quando começamos a analisar suas entrevistas dos últimos anos, percebemos algo curioso. Não existe uma declaração isolada, existe um padrão. Todas caminham exatamente na mesma direção. Dragon Ball está longe de acabar, muito longe. Em uma entrevista concedida à imprensa japonesa, Yoko comentou que pretende continuar trabalhando com Dragon Ball por muitos anos. Não foram 2 ou 3 anos, ele falou em uma década inteira de projetos. Agora pense comigo. Ninguém fala em 10 anos de planejamento se pretende lançar apenas um anime e desaparecer depois. Esse tipo de declaração mostra que existe uma estratégia muito maior acontecendo. Dragon Ball continua sendo uma das franquias mais lucrativas do planeta, e a impressão é que eles pretendem expandi-la ainda mais. Aliás, existe um detalhe dessa entrevista que chamou muito minha atenção. Yoko contou que depois de viajar pelo mundo, percebeu uma coisa que nem o próprio Akira Toriyama imaginava: a dimensão global de Dragon Ball. Segundo ele, Toriyama nunca teve noção completa do tamanho que sua obra alcançou fora do Japão, e isso até faz sentido. Toriyama levava uma vida extremamente reservada. Morava longe dos grandes centros, evitava eventos e raramente aparecia em público. Enquanto isso, Dragon Ball se transformava em um fenômeno mundial. Hoje a situação é completamente diferente. Quem administra a marca sabe exatamente o tamanho dessa responsabilidade, e também sabe o tamanho da oportunidade. Mas foi durante a reta final de Dragon Ball Daima que Yoko fez uma declaração ainda mais interessante. Quando perguntaram sobre o futuro da franquia, a resposta foi praticamente imediata. Ele explicou que produzir animes leva tempo, desenvolver jogos leva tempo, mas deixou claro que diversos projetos já estavam sendo preparados ao mesmo tempo, e terminou dizendo que Dragon Ball continuará crescendo por muitos anos. Percebe como isso muda completamente a perspectiva? Ele não está falando como alguém tentando vender um produto, está falando como quem apresenta um planejamento de longo prazo. É exatamente isso que grandes franquias fazem. Elas não trabalham pensando apenas no próximo lançamento, elas trabalham pensando nos próximos 5, 10, 15 anos. E quanto mais Dragon Ball cresce, maior fica a necessidade de entregar projetos capazes de manter esse sucesso. É aí que a saga Moro entra na conversa. Pensa comigo, depois de 8 anos sem anime inédito, qual seria o pior cenário possível? Lançar um retorno que decepcione os fãs. Isso afetaria não apenas o anime, afetaria filmes, jogos, produtos, eventos, toda a estratégia construída ao redor da marca. Por isso faz muito mais sentido imaginar exatamente o contrário. Se Dragon Ball realmente vai viver uma nova fase, ela precisa começar da melhor maneira possível. E existe outro detalhe que reforça ainda mais essa ideia. Durante as mensagens de encerramento de Dragon Ball Daima, Yoko agradeceu aos fãs pelo apoio e afirmou que a equipe já estava trabalhando para movimentar diversos projetos ao mesmo tempo. Essa frase parece simples, mas ela diz muito, porque mostra que Daima nunca foi um ponto final. Era apenas uma etapa. Enquanto o público assistia ao anime, outras produções já estavam caminhando nos bastidores. E isso explica por que tantos rumores sobre a saga Moro começaram a ganhar força, praticamente ao mesmo tempo em que Daima chegava ao fim. Agora, existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Se eles estão planejando Dragon Ball para a próxima década, qual seria o melhor arco para inaugurar essa nova fase? Na minha opinião, a resposta é óbvia: a saga Moro. Ela reúne praticamente tudo que os fãs pediam desde o fim do Torneio do Poder. Tem exploração do universo, tem novos personagens, tem transformação, tem batalhas em escala gigantesca, tem momentos dramáticos, tem participação da Patrulha Galáctica, tem o retorno da sensação de aventura que marcou Dragon Ball durante tantos anos. É exatamente o tipo de história capaz de mostrar que Dragon Ball Super finalmente entrou em uma nova etapa. E por isso mesmo, faz sentido imaginar que ela receba um investimento muito maior do que qualquer arco anterior. Mas até agora nós falamos apenas de entrevistas e declarações. Tudo isso é importante.
Mas ainda existe uma prova muito mais visual, uma prova que qualquer fã consegue enxergar, porque a própria Toei já mostrou, em vídeo, como está trabalhando atualmente. E quando você compara essas imagens com o antigo Dragon Ball Super, a diferença simplesmente impressiona. É exatamente isso que vamos analisar agora. Até agora nós falamos sobre planejamento, sobre entrevistas, sobre decisões de bastidores. Mas existe uma prova muito mais concreta, uma prova que qualquer fã pode enxergar: as imagens. Nos últimos meses, a Toei começou a divulgar cenas do remake da saga Bills. E quando você coloca essas imagens lado a lado com o anime de 2015, parece que estamos falando de duas produções completamente diferentes. As diferenças não são pequenas, elas aparecem praticamente em tudo. As cores ficaram mais vivas, os efeitos de energia ganharam muito mais impacto, as expressões faciais estão mais naturais, os enquadramentos parecem muito mais cinematográficos, e até movimentos simples receberam uma fluidez que não existia na versão original. É aquele tipo de detalhe que talvez passe despercebido numa primeira assistida, mas quando você compara quadro por quadro, a evolução salta aos olhos. E existe um exemplo que resume muito bem isso: a aura de Bills. Na versão antiga, ela era relativamente simples, cumpria seu papel, mas não transmitia toda a imponência de um deus da destruição. Agora, ela ganhou novas cores, novos efeitos e uma identidade visual muito mais marcante. Pode parecer apenas um detalhe, mas esse tipo de escolha mostra uma preocupação enorme com a direção artística. Não é apenas deixar o anime mais bonito, é fazer com que cada personagem tenha uma identidade visual mais forte, e esse cuidado aparece em praticamente todas as cenas divulgadas. Mas existe um detalhe que, pra mim, é ainda mais importante. A Toei não precisava fazer isso. A saga Bills já tinha anime, já tinha um filme extremamente bonito, e mesmo assim, o estúdio decidiu voltar praticamente do zero para reconstruir diversas cenas. Por quê? Porque o objetivo não era simplesmente remasterizar, era corrigir, era aprimorar. Era aproximar aquela história da visão original de Akira Toriyama. Isso muda completamente a forma como enxergamos esse projeto. Não estamos vendo apenas um estúdio reutilizando material antigo, estamos vendo uma equipe que faz questão de elevar o nível da própria obra. E isso custa caro, leva tempo, exige planejamento, exige animadores experientes. Ninguém faz esse tipo de investimento sem acreditar no futuro da franquia. Agora pensa comigo, se esse cuidado todo está sendo aplicado em uma história que já existe, o que você acha que acontece quando eles finalmente chegam a um arco totalmente inédito? A resposta parece bastante óbvia. A tendência é que esse padrão aumente ainda mais. Porque diferente da saga Bills, a saga Moro não terá comparações. Ela será a primeira adaptação em anime daquele material. Será o primeiro contato de milhões de fãs com essa história. E primeiras impressões importam muito, principalmente depois de 8 anos de espera. Existe outro fator que pouca gente comenta. Dragon Ball Daima mostrou que a Toei voltou a investir pesado em direção de ação. As lutas deixaram de depender apenas de velocidade. Agora existe muito mais trabalho de câmera, mais impacto nos golpes, mais movimentação de cenário, mais peso nas colisões. Tudo parece pensado para transformar cada batalha em um espetáculo. E isso combina perfeitamente com a saga Moro, porque estamos falando de um arco muito diferente do Torneio do Poder. Aqui as batalhas acontecem em vários planetas. Existem cenários completamente diferentes. A Patrulha Galáctica participa da história. Novos poderes surgem o tempo inteiro. E o próprio Moro obriga Goku e Vegeta a lutarem de maneiras completamente diferentes daquilo que vimos anteriormente. Visualmente, é um prato cheio para qualquer equipe de animação. E existe mais um detalhe interessante. Ao observar o trabalho recente da Toei, fica claro que o estúdio abandonou aquela mentalidade de apenas entregar episódios semanais. Hoje existe uma preocupação muito maior com direção artística, com fotografia, com composição das cenas, com iluminação, com efeitos especiais, ou seja, eles não querem apenas que Dragon Ball seja bonito, eles querem que Dragon Ball pareça um anime moderno, e isso pode transformar completamente a experiência de assistir a saga Moro, porque esse arco depende muito mais da atmosfera do que os anteriores. Moro não é um vilão que impressiona apenas pela força, ele transmite uma sensação constante de ameaça. Cada aparição dele precisa passar a impressão de que existe algo errado, algo sombrio, algo diferente, e a direção visual tem um papel enorme nisso. Se a Toei conseguir reproduzir essa atmosfera, a adaptação pode superar até mesmo o mangá em diversos momentos. Mas existe uma última peça desse quebra-cabeça, e sinceramente, pra mim, ela é a mais importante de todas, porque não envolve entrevistas, não envolve trailers, nem imagens, envolve uma decisão interna da própria Toei, uma decisão que mostra exatamente onde o estúdio resolveu colocar seus melhores profissionais.
E é aí que tudo começa a fazer ainda mais sentido. Até aqui, nós vimos que a Toei mudou completamente sua forma de produzir Dragon Ball. Vimos que Dragon Ball Daima serviu como uma demonstração da capacidade técnica atual do estúdio. Analisamos as declarações de Akio e Yoko, que deixam claro que a franquia está sendo planejada para a próxima década. E vimos, nas próprias imagens do remake da saga Bills, que o padrão visual da Toei hoje está muito acima daquele que vimos em 2015. Mas ainda existe uma última pergunta. Se tudo isso é verdade, por que acreditar que a saga Moro será justamente a maior beneficiada? A resposta está em uma decisão tomada nos bastidores. E na minha opinião, ela revela muito mais do que qualquer entrevista. Recentemente surgiram informações de que a principal equipe envolvida na produção de Dragon Ball passou a concentrar seus esforços na saga Moro, e isso faz muito sentido quando analisamos o cenário completo. Pensa comigo, depois de Dragon Ball Daima e do trabalho realizado no remake da saga Bills, qual deveria ser o próximo grande projeto da franquia? Não faria sentido manter os melhores profissionais apenas revisitando histórias que os fãs já conhecem. Também não faria sentido gastar anos retrabalhando arcos como Goku Black ou o Torneio do Poder, que apesar de alguns problemas, ainda possuem uma qualidade visual bastante sólida. Existe algo muito mais importante esperando para ser adaptado: a continuação oficial de Dragon Ball Super. É exatamente aí que entra a saga Moro. Ela não representa apenas um novo arco, ela representa o retorno da história principal. É o primeiro conteúdo totalmente inédito em anime desde 2018. É o momento em que Dragon Ball finalmente deixa para trás o material já conhecido e começa a explorar tudo aquilo que os leitores do mangá acompanham há anos. E isso aumenta a responsabilidade da Toei, porque esse anime precisa convencer dois públicos completamente diferentes: quem leu o mangá e quem nunca teve contato com essa história. Os dois precisam sair satisfeitos. Outro detalhe importante é que a saga Moro oferece algo que muitos fãs sentiram falta durante bastante tempo. Ela resgata a sensação de aventura. Depois de anos com torneios, universos paralelos e batalhas entre deuses, Dragon Ball volta a explorar o espaço, volta a apresentar novos mundos, novas civilizações, novos inimigos. A Patrulha Galáctica amplia o universo da franquia de uma forma que não víamos há muito tempo. E o próprio Moro é um antagonista completamente diferente. Ele não depende apenas da força física. Ele luta usando estratégia, magia, manipulação de energia, absorção de poder. Isso obriga Goku e Vegeta a enfrentarem desafios completamente novos. E para uma equipe de animação, isso representa uma oportunidade enorme. Cada luta pode ter uma identidade própria, cada planeta pode possuir uma atmosfera diferente, cada confronto pode explorar efeitos visuais inéditos. É exatamente o tipo de arco que permite aos animadores mostrarem tudo aquilo que conseguem fazer. Agora junta todas as peças. A Toei aprendeu com os erros de Dragon Ball Super. Dragon Ball Daima mostrou um salto gigantesco na qualidade técnica. A liderança da franquia fala constantemente em expansão e planejamento de longo prazo. Os remakes mostram que o estúdio está disposto a revisitar obras antigas, apenas para elevar seu padrão. E por fim, o projeto mais aguardado da última década passa a receber a atenção total da principal equipe da franquia. Quando você olha para tudo isso ao mesmo tempo, é muito difícil acreditar que seja apenas coincidência. É claro que ninguém pode garantir, hoje, que a saga Moro será perfeita. Toda a produção está sujeita a mudanças. Cronogramas podem mudar, decisões internas também, mas existe uma enorme diferença entre criar expectativas sem fundamento e observar uma sequência de sinais que apontam exatamente para a mesma direção. E é isso que tentamos fazer neste vídeo. Não foi dizer que a saga Moro será incrível apenas porque somos fãs. Foi analisar os fatos, as entrevistas, os materiais oficiais, as decisões da Toei e entender o que tudo isso pode significar para o futuro de Dragon Ball. Se essa análise estiver certa, nós não estamos apenas esperando mais uma temporada de Dragon Ball Super. Estamos esperando aquele retorno que os fãs sonham desde o fim do Torneio do Poder. O retorno que pode finalmente colocar Dragon Ball, mais uma vez, entre os animes mais impressionantes da indústria. E, sinceramente, eu torço muito para que isso aconteça, porque depois de 8 anos de espera, Dragon Ball merece voltar do jeito que sempre deveria ter sido. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a saga Moro tem potencial para ser o anime mais bem produzido da história de Dragon Ball? Ou acha que eu estou criando expectativa demais? Escreve aqui nos comentários porque eu quero muito ler a opinião de vocês. Se você gostou desta análise, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço e até o próximo vídeo.